É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, começando no primeiro versículo. A Bíblia diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, na terra de Canaã. Vou ler um pouco mais do que geralmente leio, eu sinto que tenho que ler. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro irmão, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, a geração de José. A geração de José. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que Tu venhas me ajudar, Deus, a dar a esse povo que acreditamos que o Senhor nos entregou. Eu peço que Teu Espírito venha caracterizar nossas tentativas, não somente nos ungindo para pregar, mas ungindo o povo para ouvir e receber. E Senhor, eu profetizo sobre esse povo que eles escutem e que recebam. E profetizo, Pai, sobre esse ministério, como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Profetizo que a igreja vai ser uma igreja gloriosa, sem mancha ou mácula, lavada no sangue do Cordeiro. E profetizo, Deus, que Tu vai fazer uma coisa poderosa nessa terra, trazendo a salvação de muitas, muitas almas. E oramos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A história de José começa quando ele tinha 17 anos. Pare para pensar nisso agora, por favor. José era o único adolescente na face da terra vivendo para Deus. Entenda isso rapidamente. De todo mundo naquela época, José era o único adolescente, com 17 anos, vivendo por Deus. Você pode pensar: eu sou o único cristão em minha família. Aonde trabalho, sou o único filho de Deus. Não considere isso algo ruim. Não pense que você é um injustiçado porque Deus te colocou nesse lugar. Na verdade, eu te digo, a maioria da sua família vai aceitar a Jesus. No fim das contas, as pessoas no seu trabalho que agora não o conhecem, por causa da sua luz que está brilhando, vão aceitar a Cristo. E ao invés de reclamar que eu sou o único ali, se levante toda manhã e diga: glória a Deus, hoje é mais um dia que o Senhor fez,
e essas pessoas são abençoadas porque eu sou parte desse grupo. E eu vou viver Jesus diante deles. Agora, várias vezes a Bíblia diz que esses irmãos odiavam José. E por quê? Muitas vezes você vai descobrir que as pessoas vêm contra você, quem você mais ama, possivelmente sua família, porque você é um cristão. No trabalho, eles vão vir contra você, porque você é um cristão. E por que as coisas são assim? Por que existe esse ódio? Não existe isso contra Maomé? Independente dele matar americano quase todo dia? Por que isso existe? Quando eu e a Francis começamos na obra evangelística, eu tinha um trabalho por um tempo com um encanador. E ele era o homem mais profano que eu já estive perto dele na vida. Toda palavra que ele dizia era profanidade, vulgaridade, coisas sem Deus, falando palavrão. E eles descobriram que eu era cristão. Não era uma companhia grande, tinham 12 ou 15 pessoas ali, sei lá. E ele riu de mim e falou: daqui a 2 semanas você vai estar igual a nós. E eu falei: eu acho que não, viu? Eu podia falar o nome dele aqui, mas não vou. Ele agora está na glória. Glória? É verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo está triste, eu estou feliz. Ele perdeu uma alma que ele achou que quis. E todo trabalho ruim ele dava para mim. Olha, aquele que ninguém queria fazer, eu tinha que fazer. Um dia ele perdeu o martelo. Estávamos trabalhando em uma escola bem grande, um prédio gigantesco, e tinha um teto meio assim, bem grande também, na verdade. Ele perdeu o martelo e falou que eu tinha perdido, mas eu não tinha perdido aquela porcaria. Aí ele falou assim: ou você acha esse martelo ou você vai ser mandado embora. Aí eu falei: Senhor, onde é que está esse martelo? A última vez que eu tinha visto, estavam assim no sótão, um sótão gigantesco que eles tinham. E eu subi lá e estava escuro, muito escuro, sem luz ali. E eu pensei: Senhor, eu tenho que achar esse idiota. O idiota não, o martelo. Que pertence a esse rapaz. Aí eu encontrei algo debaixo do meu pé. Peguei e era o martelo. E eu devolvi a ele e ele fez uma cara ruim. Ficou nervoso porque eu tinha achado, ele não tinha conseguido. 30 anos depois, recebi uma carta de uma senhora. Ela disse: irmão Swagger, eu não sei se você lembra dele ou não. E ela falou o nome dele, daquele irmão. E era o homem que eu acabei de te falar dele. E eu falei: claro que lembro. E ela disse: eu pensei que você ia querer saber que ele não perdia um só programa seu. E ele me disse que se ele aceitar ao Senhor, ele quer o que você tem. Ele disse: eu fiz de tudo para atrapalhar aquele menino e ele nunca cedeu. Glória a Deus. Recebi uma outra carta uns 30 dias depois e ela disse assim: irmão Swagger, eu queria te dizer que o meu irmão faleceu semana passada, mas ele fez a oração de arrependimento com você